Pois é, pessoal, mais uma aula aqui de números complexos, tá? Dessa vez, forma trigonométrica de um número complexo. Como esse tópico de forma trigonométrica é um pouco extenso, eu vou dividir em algumas partes, tá bom? Nessa parte 1, a gente vai ver módulo, argumento e representação geométrica. Antes de apresentarmos a forma trigonométrica de um número complexo, é necessário que o interlocutor esteja familiarizado com as definições de módulo e de argumento de um número complexo. Para facilitar a interpretação, vamos aprender como é feita a representação geométrica, tá? No plano de Argand-Gauss. É um plano como se fosse um plano cartesiano, só que agora para números complexos. Tá? Então, considero um número aqui complexo na forma A mais BI. Então, a gente já viu que esse número complexo ele pode ser escrito, né, na forma de par ordenado como sendo quem? AB. Então, esse par ordenado eu posso simplesmente marcar aqui no plano cartesiano. Venho no eixo X, marco A. Venho no eixo Y, marco U, B. Esse ponto aqui ele é chamado, na verdade, de afixo. Afixo de Z. Tudo bem? Então, isso é assim que a gente faz a representação geométrica. A gente vai ver alguns exemplos, tá? Aí, o que seria o módulo de um número complexo? O módulo é a distância que vai do ponto O até o afixo, ou seja, esse segmento aqui de verde, ó, tá? E ele é dado pelo teorema de Pitágoras, olha. Veja só, esse segmento aqui, assim, ó, que vai da origem até A, isso aqui vale A, né? De 0 até A vale A. Esse segmento aqui, ó, que é essa altura aqui, ela vale B, ó. E isso aqui, na verdade, é um ângulo de 90 graus. Portanto, eu posso usar o teorema de Pitágoras, ó. Quadrado da hipotenusa, quem é a hipotenusa? Né? O módulo de Z é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Extraindo a raiz em ambos os membros, ó, fica Z, o módulo de Z, aliás, igual a raiz quadrada de quem? A ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, é exatamente a fórmula que a gente encontrou. Que a gente calcula usando os valores de A e os valores de B. Certo? Digamos que eu tenho assim um número complexo da fórmula 3 mais 2i. Então, fica 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado e passa a raiz quadrada em tudo. Certo? Claramente, o módulo é um número real positivo, porque A é real, B é real. Um número real elevado ao quadrado dá positivo, somado com outro número real elevado ao quadrado que também é positivo. Somado dois números positivos, dá um número real também positivo. E quando passar a raiz quadrada, continua um número real positivo. Olha, se está parecendo difícil, você vai ver aqui no exemplo 9 que não tem nada de difícil nisso, tá? Determine um módulo de cada número complexo e represente geometricamente no plano de Argand-Gauss. Então, veja só, o módulo é Z com dois tracinhos, tá? Aquela representação de módulo convencional que a gente já sabe. É a raiz quadrada de quem? A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso daqui dá igual a raiz quadrada de A ao quadrado, no caso é 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Está igual? 3 ao quadrado é 9. E 4 ao quadrado, 16. 9 com 16 dá 25, cuja raiz quadrada é 5. Ou seja, já encontrei aqui o módulo desse número complexo. Vamos representar graficamente? Vamos traçar aqui o plano de Argand-Gauss, ó. Eixo X, eixo Y. Digamos que o 3 esteja aqui e que o 4 esteja aqui em cima. Portanto, onde é que está o ponto 3, 4? Que é o nosso afixo. Está aqui, né? Esse ponto aqui eu vou chamar de P, que é o ponto 3, 4, que é o afixo. E o módulo, gente, ó, é o segmento que vai da origem até o afixo do número complexo. Quanto é que vale esse módulo? A gente achou aqui, ó, vale 5. Pronto, está aqui a representação geométrica. Tá? Tá o A, é o 3, ó. Tá o B, que é o 4. Tá o módulo, que é 5. E aqui está o afixo, que é o ponto P, que é formado por AB. Então, vamos para a letra B. Olha, calcular o módulo primeiramente, né? O módulo de Z é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tudo bem? Fazer aqui já direto, olha. Quanto é menos 1 ao quadrado? Menos 1 ao quadrado é 1, né? Não importa se está negativo. Quando eleva a um expoente par, é positivo. Mas
Raiz de 15 ao quadrado, ó, raiz de 15 ao quadrado, eu posso cortar a raiz com o quadrado e sobra apenas 15. Então, aqui é 15 apenas, tá? 1 mais 15 dá 16, cuja raiz quadrada é 4. Então, já determinamos aqui o módulo desse número complexo, que vale 4. Vamos agora desenhar esse número complexo no plano de Argand-Gauss. Eixo X, eixo Y. Vamos marcar aqui, ó, menos 1. Digamos que menos 1 esteja aqui. Tá? Raiz de 15, ó, raiz de 15 dá muito aproximado de 4, né? Dá um pouquinho menor do que 4, porque raiz de 16 é que vai dar 4. Então, digamos que vai estar mais ou menos aqui, ó, raiz de 15. Lembrando que o primeiro aqui eu marco no eixo X e o segundo eu marco no eixo Y. Portanto, o afixo, ó, vai estar aqui, ó. Que ponto é esse? É o ponto menos 1, raiz de 15. E o módulo é exatamente este segmento aqui, que vale exatamente 4. Então, está o afixo, que são as coordenadas AB, e está aqui também o módulo, que neste caso vale 4. Para que não reste dúvida nenhuma, vamos fazer aqui a letra C. Ó, o módulo de 2i. Então, fazendo aqui do mesmo jeito, olha, a ao quadrado mais b ao quadrado. Ó, a é 0, porque não apareceu. Ó. Então, fica 0 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Portanto, fica 4, cuja raiz quadrada é 2. Uma dica, ó, quando o número complexo vier incompleto, o módulo vai ser o único valor real que aparecer com sinal positivo, porque o módulo nunca é negativo. E para finalizar o item, vamos desenhar isso aqui no plano de Argand-Gauss. Ó, vou dar aqui para azul, para ficar padronizado. Pronto, desenhei o plano de Argand-Gauss, certo? Note que esse número complexo aqui, ele é da forma 0, 2, tá? A fórmula de pau ordenado dele é a forma 0, 2. Aí você tem que ver onde é que está o ponto 0, 2, certo? O ponto 0, 2 está aqui, ó, sobre o eixo Y. Portanto, esse aqui é o afixo 0, 2. E o módulo? E o módulo você sabe que é o segmento que vai da origem até o afixo. Portanto, o módulo é esse segmento aqui e já está representado aí geometricamente. Uma vez que você já sabe calcular módulo de um número complexo e já sabe representar geometricamente, vamos ver agora argumento de um número complexo. Chama-se argumento de um número complexo Z da forma A mais BI, o ângulo formado entre a reta que contém um segmento OP e o eixo X. Ó, presta atenção, olha. Olha, a reta que contém o eixo OP está aqui O e está aqui P. Ó. Então, essa reta aqui, ó, e passa por O e por P. Tudo bem? O ângulo formado vai ser exatamente o ângulo θ, que é o ângulo entre o eixo X e essa reta aqui, ó, esse ângulo aqui. Então, gente, este ângulo ele é chamado de argumento, seja 30, certo? Esse ângulo de 30, na verdade, ele é um ângulo congruente com o ângulo de 390, ó. Porque se eu der uma volta completa aqui, ó, aí aqui deu 360, ó, se eu partir daqui, der uma volta completa, deu 360, se eu andar mais 30, dá quanto? 390. Portanto, o ângulo de 30 ele é congruente com o ângulo de 390. Então, para evitar da gente ficar em dúvida, qual argumento? É 30 ou é 390? Então, o argumento vai ser sempre um ângulo que vai estar menor ou igual que zero, certo? Menor que 2π. Lembrando que esse 2π também pode ser trocado por 360 graus. Então, a gente vai sempre determinar um ângulo entre 0 e 360. Então, sempre que eu falar de argumento, eu estou falando deste ângulo θ, tá bom? Que é o ângulo entre esse segmento de verde, ó, que é o módulo, certo? E o eixo X. E a gente chama assim, ó, arg de Z. Tudo bem? Então, nesse caso, a gente vai ter que o seno de θ é B sobre o módulo e o cosseno é A sobre o módulo. Tá? Aqui você vai ter que ter um pouco de conhecimento de trigonometria, beleza? Ó, esse ângulo é de 90 graus, certo? Esse segmento aqui é A e esse segmento aqui é B. Isso aqui é quem? A hipotenusa, né? Hipotenusa é o módulo.
Então veja só, você sabe que o seno de um ângulo, ele é cateto oposto sobre hipotenusa. E que o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá? Então vamos lá, seno de θ, que é o cateto oposto? É B. Então fica B sobre hipotenusa, que é o módulo. Então seno de θ é B sobre o módulo. E o cosseno? O cosseno é cateto adjacente, mas quem é o adjacente a θ? É quem está do lado, ó. Portanto é A. Então A sobre a hipotenusa, mas a hipotenusa é sempre o módulo. Tudo bem? Então a gente vai ter essas duas condições aqui. O seno de θ é B sobre o módulo e o cosseno de θ é A sobre o módulo. Tem algumas situações, pessoal, que o módulo de um número complexo é chamado de uma letra grega ρ. Parece com um P, tá? Mas é ρ. Então, se você vê em alguma outra videoaula, ou em algum livro, ou em algum canto, essa letra grega chamada ρ, você já sabe que é o módulo do número complexo. Tudo bem? Então, vamos para o exemplo 10, olha, exercitar. Determine o argumento principal de cada número complexo. Então, lembra que a gente precisa de quem? Do módulo, tá? Então, a primeira coisa é calcular o módulo. Então, o módulo de Z é quem? Raiz quadrada de 1 ao quadrado dá 1. Raiz de 3 ao quadrado é apenas 3. Fazendo aqui as contas, olha. 1 mais 3 dá 4. E o módulo de 4 é 2. Aí agora, ó, lembra que o seno de θ é B sobre o módulo. Tá? Mas quem é B, pessoal? O B é raiz de 3. Ó. Então fica raiz de 3 sobre o módulo, mas o módulo é 2. Do mesmo jeito, o cosseno. Ó. Cosseno de θ é A sobre o módulo. Pessoal, quem é A? É 1. Então fica 1 sobre o módulo, que é 2. Então veja só, eu tenho um ângulo onde o seno dá raiz de 3 sobre 2 e o cosseno dá 1 sobre 2. Qual é este ângulo? Onde é que o seno dá raiz de 3 sobre 2 e o cosseno dá 1 meio? Então, o θ deve ser 60 graus, que dá igual a π sobre 3. Porque π não vale 180, né? 180 dividido para 3 dá exatamente 60. Bom, aí você tem que saber de ciclo trigonométrico, tá? É assunto do segundo ano, não é pauta para essa aula. Vou só apresentar ele aqui, ó. Então veja só, aqui, ó, nós estamos com o ciclo trigonométrico, onde o primeiro aqui, ó, é o cosseno e o segundo é o seno. Então veja só, onde é que o cosseno dá 1 meio e o seno dá raiz de 3 sobre 2? Em 60, ó. Um cosseno 1 meio e o seno raiz de 3 sobre 2. Veja que é exatamente a situação que nós temos, ó. Seno raiz de 3 sobre 2, cosseno 1 meio, ó. O primeiro elemento aqui é o cosseno, ó. Cosseno deu 1 meio e o seno deu raiz de 3 sobre 2. Beleza, vamos lá para a letra B. B de bola, olha. Quem é o módulo? O módulo é raiz quadrada de... Pessoal, 5 ao quadrado... Pessoal, menos 5 ao quadrado dá 25. Menos 5 ao quadrado também dá 25. Certo? Aqui dá 50. Mas este 50 eu posso escrever como sendo 2 vezes 25. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu consigo extrair a raiz quadrada do 25. Ó. Raiz quadrada do 25 é 5. Então fica 5 raiz de 2. E você vai ver que isso é importante. Ó, por quê? Eu sei que o seno de θ, que é o argumento que eu estou procurando, é B sobre o módulo. Portanto, quem é B? B é menos 5. Então, fica menos 5 sobre... Então, fica menos 5 dividido por 5 raiz de 2. Note que eu posso cortar o 5 aqui, ó. Cancela 5 com 5. E vai me sobrar apenas menos 1 sobre raiz de 2. Nesse momento eu faço um processo chamado de racionalização. Eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 2.
Multiplica em cima, dá menos raiz de 2. Ó. Menos 1 vezes raiz de 2, menos raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Pronto, achei o seno. E o cosseno? Cosseno de θ, você sabe que é A sobre o módulo. Mas quem é A? A é menos 5. Ó. Então fica menos 5 sobre o módulo. Quem é o módulo? 5 raiz de 2. Note ó, que é a mesma coisa, então nem preciso me preocupar fazendo isso. O resultado eu já sei. Cosseno de θ vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Então, ó, o seno de θ deu menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de θ deu a mesma coisa. Aí eu te pergunto, qual é o ângulo θ cujo seno dá menos raiz de 2 sobre 2 e o cosseno também dá menos raiz de 2 sobre 2? Por experiência, eu sei que é 225 graus, que é igual a 5π sobre 4. Mas lembrando que esse é assunto do segundo ano, se você não tiver lembrado, vem aqui no ciclo trigonométrico ó, e procura ó, onde é que o seno dá menos raiz de 2 sobre 2 e o cosseno também. Ó. Cosseno é quanto aqui? Ó? Começa sempre com cosseno. Ó. O primeiro aqui é o cosseno, tá? Presta atenção nisso. Qual é o ângulo? 225, ou então em radianos, 5π sobre 4. 225 é a mesma coisa que 5π sobre 4. Portanto, o nosso ângulo θ é 225 ou 5π sobre 4, se você quiser dar em radianos. Vou diminuir isso aqui e vou colocar aqui no cantinho para fazer a letra C. Tudo bem? Ó, letra C, fazendo o módulo. Ó, módulo de Z é igual a do mesmo jeito, olha, raiz quadrada de... Quem é A? Percebe que não apareceu a parte real, portanto A é 0. 0 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, menos 2 ao quadrado é 4, e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, ó, quando vier incompleto o número complexo, ó, vier assim, menos 2i, menos 3, menos 4i, você pega esse valor positivo, que já é o módulo, só para você ganhar tempo. Vamos lá calcular aqui o seno. Ó. Seno de θ é quem? B sobre o módulo, né? Mas quem é B, pessoal? B é menos 2, portanto fica menos 2 sobre o módulo, que é 2. Quando você faz menos 2 dividido para 2, dá menos 1. Então, eu sei que o seno é menos 1. E o cosseno desse mesmo ângulo é quem? É A sobre o módulo. Pessoal, mas quem é A? É 0, porque não apareceu. Então, fica 0 sobre o módulo. Mas quem é o módulo? 2. Pessoal, quanto é 0 dividido para 2? É 0. Então, você está procurando um ângulo onde o seno é menos 1 e o cosseno é 0. Então, que ângulo é esse? A experiência me diz que é 270 graus, que é a mesma coisa que 3π sobre 2. Ah, professor, mas eu não sei disso. Ah, tudo bem. Então, eu vou te mostrar o ciclo trigonométrico e você vai ver onde é que o seno é menos 1 e o cosseno é 0. Ó, veja aqui. É em 270, olha, porque o cosseno é o primeiro, ó, o cosseno é 0 e o seno é menos 1. Portanto, em 270, que é a mesma coisa que 3π sobre 2. Bom, essa videoaula já ficou muito longa. Vou deixar aqui como exercício de casa a letra D para você fazer. Tudo bem? Bem, pessoal, nessa aula a gente viu forma trigonométrica parte 1, onde a gente viu o módulo, argumento e também a representação geométrica no plano de Argand-Gauss. Tá? Na próxima videoaula, a gente vai ver a forma trigonométrica em si, tá certo? Como é que ela se apresenta, e vai ver também operações com números complexos na forma trigonométrica. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa aquela curtida e até mais. Tchau, tchau.